Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jonathan Cruz e hoje estaremos apresentando o treinamento operacional da WSUT. Sumário: 1. PO 5.1 Preparação para a viagem. 2. PO 5.2 Operações de bordo. 3. PO 5.3 Recebimento e fornecimento de carga líquida. 4. PO 5.4 Operação de transferência de granéis. 5. PO 5.5 Operações na zona de 500 metros. 6. PO 5.9 Operações de bordo, máquinas. 7. Exercícios de fixação. E 8. Guia de operações entre embarcação de apoio marítimo e unidade marítima. Bem-vindo ao treinamento operacional WSUT. Este treinamento foi elaborado com o objetivo de apresentar os procedimentos para as principais rotinas operacionais da WSUT. Bons estudos. 1. PO 5.1 Preparação para a viagem. Objetivos: definir processos da empresa associados ao planejamento de viagem das embarcações com base nas análises de risco. Setores envolvidos: estarão envolvidos os setores de operações e as lideranças de bordo. Plano de viagem: antes de cada viagem, o comandante deve se certificar que a rota pretendida do porto de saída até o próximo porto, berço a berço, ou até o primeiro ponto na área de operação e vice-versa, foi adequadamente planejada, com auxílio de cartas e publicações náuticas adequadas. O plano deve conter informações precisas, completas e atualizadas quanto a limitações de navegação e aos riscos de natureza permanente e previsível. Deve ser usado o Form 513, Plano de Viagem, inclusive para o planejamento de pequenos trechos de planos de navegação, entre área de fundeio e pier, cais e área de fundeio ou mudança de posição de ancoragem, e o mesmo deve permanecer arquivado a bordo até 1 ano após a respectiva viagem. Se os campos previstos para waypoints não forem suficientes, deve-se criar uma folha anexa com os mesmos, respeitando o modelo padrão. O chefe de máquinas e o imediato devem, sob orientação do comandante, determinar com antecedência as necessidades da viagem pretendida, levando em consideração requisitos como rancho, combustível, água, lubrificantes, produtos químicos, sobressalentes, descartáveis, ferramentas, material de consumo e suprimentos em geral, bem como qualquer outro requisito essencial. Ver Norman 28. Nota: por razões de segurança, é vedado o uso da posição da plataforma ou unidade marítima de destino como waypoint, devendo ser respeitada uma distância mínima de 3 milhas náuticas. Durante a navegação, deve haver, além do oficial de náutica de serviço, um vigia no passadiço, para que possa manter constante vigilância e dar toda assistência com relação à segurança da navegação ao oficial de serviço. Durante a navegação, o vigia deve ter somente uma única atribuição para que sua atenção na navegação não seja prejudicada. Postos de manobra: o comandante deve controlar as operações de cabos, amarração, do passadiço, auxiliado por um oficial de náutica capaz de substituí-lo, se necessário. Para a manobra na proa, preferencialmente, será designado um marinheiro de convés mais experiente. Após a manobra, todos os cabos deverão ser adequadamente aduchados no local estabelecido pelo comandante. Cabos de amarração não devem ser deixados nas saias dos guinchos, a não ser que o guincho tenha sido projetado para tal. Aspectos ambientais, perigos e riscos. Os aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos das operações estão descritos conforme procedimento PO 4.1, avaliação de aspectos ambientais, perigos e riscos. Avaliação das manobras de atracação e desatracação. As avaliações das manobras de atracação e desatracação das embarcações são realizadas pelo especialista de operações da empresa, podendo, também, ser realizada pelo comandante da embarcação, caso o avaliado na manobra seja o imediato ou o oficial quarto de náutica. Neste caso, o comandante avalia a manobra preenchendo o Form 515, tutorial para avaliação das manobras de atracação e desatracação, e envia para o especialista de operações, que aceita ou não a avaliação. A sistemática de avaliação das manobras obedece ao critério de escolha da embarcação baseado na indicação do gerente de operações e possui a periodicidade mensal de, pelo menos, 8 manobras avaliadas, considerando toda a frota da Wilson Sons Offshore. O Form 515, tutorial para avaliação das manobras de atracação e desatracação, consolida os itens que são considerados nas avaliações.
Após preenchidas e assinadas, o especialista de operações deve enviar, via gerência de CMS-Q da empresa, as avaliações para o cliente. Essas avaliações também ficam arquivadas digitalmente com a área de controle das gerências de operações e de SMS-Q da empresa. Critérios para a conclusão da avaliação. O especialista de operações ou comandante da embarcação deve avaliar cada item do Form 515, tutorial para avaliação das manobras de atracação e desatracação, classificá-los como OK ou não OK. Caso mais de 30% dos itens da avaliação sejam classificados como não OK, a manobra deve ser considerada não conforme e insatisfatória e, portanto, uma não conformidade referente à manobra avaliada deve ser aberta no Sistema de Gestão da Qualidade, SGQ, conforme estabelecido no PO 2.5, Tratamento de não conformidades, ações corretivas e preventivas. Caso 70% ou mais dos itens da avaliação sejam classificados como OK, a manobra deve ser considerada conforme e satisfatória, e o responsável pela avaliação pode registrar oportunidades de melhorias, observações, não sendo obrigatória a apresentação de evidências pela embarcação, devido tratar-se apenas de sugestões. O controle das avaliações de manobras e das oportunidades de melhorias estão registrados no Form 254, Controle de avaliações das manobras e operações de embarcações e oportunidades de melhorias, PPA-CD, conforme estabelecido no PO 2.5, Tratamento de não conformidades, ações corretivas e preventivas. 2. PO 5.2, Operações de bordo. Objetivos. O propósito deste procedimento é estabelecer práticas seguras com base nas análises de risco durante as operações realizadas no porto, durante a navegação, próximo às unidades marítimas e durante serviços de reboque, fornecendo as principais informações e orientações para desenvolvimento das atividades da seção de convés e máquinas. Setores envolvidos. Todos os setores e áreas cujas atividades influam direta ou indiretamente nas operações de bordo. Operações de bordo. Durante as operações, as comunicações efetivas entre o comandante, a unidade marítima, o operador do guindaste e o pessoal de convés de serviço na embarcação são conduzidas na língua entendida por todos, em um canal dedicado e mantido todo o tempo enquanto realizadas as operações. Qualquer fator que limite o desempenho desejado da embarcação, antes ou durante as operações, também deve ser avisado à unidade offshore e mantido registros a bordo. Com o navio atracado ou fundeado, deve ser preparado e mantido um apropriado e efetivo serviço de quarto. Durante o serviço deve ser observado, entre outras coisas, profundidade da água calada no navio e dados da maré, estado dos cabos de atracação ou amarras, verificando a correta posição das jateiras, em caso de mar agitado ou ressaca, que ocorre em qualquer porto, que afete a segurança do navio, permanecer atracado ao cais ou causar danos a cabos de amarração, o comandante deve interromper as operações e solicitar a desatracação e demandar para uma área mais segura. Certificar mudanças nas condições meteorológicas que propiciem desgastes nos cabos de atracação. Caso isso ocorra, deverá comunicar imediatamente ao comandante da embarcação. Durante o serviço deve ser observado, entre outras coisas, condição da máquina e sua disponibilidade para uso e emergência, todos os trabalhos programados para serem realizados a bordo, natureza e disposição da carga sendo embarcada ou desembarcada, qualquer resíduo deixado a bordo após descarga, quantidade de água nas dalas e tanques de lastro, luzes e marcas que devem ser exibidas, tripulação mínima de emergência e outras pessoas a bordo, condição dos equipamentos de combate a incêndio, qualquer norma especial do porto ou do cliente, ordem válida de bordo, linhas de comunicação entre o navio e o pessoal de terra, incluindo autoridades do porto, no evento de uma emergência necessidade de assistência, procedimentos para notificação de qualquer poluição resultante da operação do navio, atender regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, certificar o cumprimento do ISPS Code a bordo através do SSP, Plano de Proteção do Navio, e atender às regulamentações do porto quando o ISPS Code. Familiarização específica dos oficiais. Os oficiais recém-embarcados ou transferidos da função antes de assumir deverão passar por uma familiarização específica com o arranjo geral do navio, procedimentos, equipamentos, controles e sistemas de documentação, entre outros. Esta familiarização será feita segundo o procedimento PO 3.5, Indução e Familiarização. Navegação. O comandante é o principal navegador a bordo e deve manter a supervisão geral da navegação, podendo delegar aos demais oficiais de náutica as obrigações de rotina da navegação.
Navegadores devem ter sempre em mente que a segurança de todos a bordo e a segurança da embarcação podem ser postas em risco por sua ação ou omissão. Perigos, falhas e avarias podem ocorrer a qualquer tempo e todos devem se precaver quanto à falsa sensação de segurança. Diário de navegação. O diário de navegação deverá ser no modelo oficial e escriturado de acordo com a norma 1, capítulo 12. Os lançamentos serão feitos pelo oficial de serviço e verificados pelo comandante. Operações no mar, navegação, serviços de quarto no passadiço. O oficial de quarto de navegação é o representante do comandante e terá como responsabilidade principal, em todos os momentos, a navegação segura do navio e o cumprimento do Regulamento Internacional para Evitar Aborramento no Mar, RIPEAN. O comandante deve considerar todos os fatores relevantes, incluindo aqueles descritos no Código STCW, para determinar se a composição do quarto de navegação é apropriada para garantir a manutenção de um serviço de quarto adequado. O oficial de navegação deverá ter conhecimento das características de manobra do navio, incluindo sua distância de parada, e deve estar ciente de que outros navios podem apresentar características de manobras diferentes. O comandante deve se comunicar com o responsável do cliente pela operação da embarcação na unidade marítima e o responsável pela logística do porto para que se informe mutuamente, durante a viagem, sobre mudanças relevantes na programação e condições de operação durante a viagem. Durante as operações, pelo menos 2 oficiais deverão estar presentes no passadiço. Nota: escotilha e portas devem possuir um adesivo informando que as mesmas têm que ser mantidas fechadas durante a navegação. Os oficiais encarregados da navegação deverão evitar, sempre que praticável, navegar com o mar pelo través, a fim de minimizar a ocorrência de grandes balanços e demais efeitos de condições adversas. Regularmente, os oficiais encarregados da navegação devem calcular o desvio da agulha giroscópica através dos métodos adequados. Na ocasião, também deve ser realizada comparação com a agulha magnética, visando confirmar sua curva de desvios residuais. O resultado desses cálculos deve ser registrado no livro de registro de azimutes existentes a bordo, e a frequência exata de sua execução deve ser determinada pelo comandante. O oficial encarregado de serviço pode ser o único vigia durante o dia, desde que a situação tenha sido cuidadosamente avaliada e estabelecida sem qualquer dúvida de que seja segura. Foram considerados todos os fatores relevantes, incluindo, mas não limitado a, condição do tempo, visibilidade, densidade de tráfego, proximidade de perigos à navegação. Foi dada a atenção necessária ao navegar em esquemas de separação de tráfego ou próximo aos mesmos. A assistência esteja prontamente disponível para ser convocada à ponte, quando uma alteração qualquer na situação assim o exigir. Operações no mar, navegação, visibilidade restrita. Quando o navio se deparar com uma situação de visibilidade restrita, a principal responsabilidade do oficial de serviço é atender às regras do RIPEAN, especialmente regras 6 e 19, dando atenção especialmente aos sinais sonoros de nevoeiro, prosseguindo em velocidade segura e mantendo os motores de prontidão para manobras súbitas. Além disso, deve informar o comandante, colocar vigias adicionais, exibir luzes de navegação e utilizar adequadamente o radar. Operações no mar, navegação, passagem de serviço. O oficial de serviço não deverá passar o serviço se tem razões para acreditar que o substituto não está em condições de executar suas tarefas. Nesta situação, o comandante deve ser informado. O oficial que entra de serviço deve se assegurar que seu auxiliar de quarto está em condições de executar suas tarefas. Antes de assumir o serviço, o oficial que entra deve se adaptar às novas condições de serviço e ambiente, em particular. Operações dentro da zona de 500 metros. Operações dentro da zona de 500 metros de raio, em torno de plataformas e/ou instalações marítimas, devem ser feitas conforme previsto na Instrução Procedimento PO 5.5, Operações na zona de 500 metros. Posicionamento dinâmico. Operações que envolvam o uso de posicionamento dinâmico, DP, devem ser feitas conforme previsto no Procedimento PO 5.5, Operações nas zonas de 500 metros. PO 5.3, Recebimento e fornecimento de carga líquida. Objetivos: fornecer informações relevantes para a prevenção de acidentes e falhas operacionais durante as operações de transferência de carga líquida, tanto no recebimento quanto no fornecimento dos mesmos, estabelecendo e implementando, quando aplicável, instruções e diretrizes de trabalho para as áreas envolvidas, assegurando a execução segura com base nas análises de risco,
de todas as atividades que tenham influência na qualidade, segurança e prevenção de poluição desta atividade. Setores envolvidos. Todos os setores e áreas cujas atividades influam direta ou indiretamente nas operações de bordo. Descrição. Os oficiais em serviço devem assegurar previamente que a embarcação possui condições para a realização das tarefas através da verificação periódica e teste do sistema, segundo o plano de manutenção do software de manutenção. Os fluxômetros deverão estar aferidos e certificados. Antes do início das operações, deve ser verificada a operacionalidade dos controles remotos de parada de emergência instalados no passadiço e no convés. Os mangotes e conexões devem ser inspecionados a cada uso, visando a identificação de áreas enfraquecidas ou desgastadas e hastes de válvulas danificadas. O registro dessas inspeções deve ser feito no Form 531-A, Checklist de recebimento de granéis líquidos, Form 531-B, Checklist de fornecimento de granéis líquidos, conforme o caso. Os mangotes devem estar permanentemente prontos para uso, limpos, em bom estado e identificados de acordo com o código de cores usados pela empresa conforme anexo 542, padrão de cores dos sistemas de carga, do PO 5.4, operação de transferência de granéis e instruções contidas na IT 8123. Os mangotes usados na transferência de produto devem ter um comprimento que garanta uma distância mínima de 30 metros entre a embarcação de apoio marítimo e a unidade marítima, durante todo o bombeio. A conexão é de engate rápido tipo CAMS, Can-Lock, que foi projetada para engate manual fácil. O uso de martelo, alavanca, calços ou mais de uma junta é considerado uma condição insegura. Conexões que não encaixem perfeitamente, com folga aparente e com vazamento, devem ser substituídas ou reparadas, com o uso de pinos elásticos, orelhas e juntas originais. Antes de iniciar qualquer operação, deverá ser realizada uma reunião pré-tarefa pelos envolvidos e a mesma deverá ser registrada no diário de navegação. Um dos itens a ser falado nessa reunião é sobre os aspectos de impactos ambientais, perigos e riscos das operações de fornecimento e recebimento de carga líquida estão descritos conforme o procedimento PO 4.1, avaliação de aspectos ambientais, perigos e riscos, uso correto de EPI, conforme o PO 4.2, prevenção de acidentes. Os itens do SMPEP, SOPEP, deverão estar operacionais e próximo ao local onde ocorrerá a operação caso a carga seja poluente. Todas as bandejas devem estar vazias e bujonadas. Devem ser utilizadas na conexão do mangote na unidade marítima ou no pier com o mangote da embarcação. As bandejas devem ter capacidade suficiente para evitar que o produto seja derramado no convés, aproximadamente 200 litros. O plano de carga e ou descarga, cálculos de esforços e condições de estabilidade, software de estabilidade, a ficha de informação de produto químico, FISPIC, o volume a ser transferido e os dados técnicos do produto deverão ser observados antes do início das operações. Nas embarcações onde existam embornais, devem ser tamponados para evitar que o produto flua para o mar, caso ocorra algum vazamento. Nas operações de recebimento, é mandatório o preenchimento do Form 531-A, Checklist de recebimento de granéis líquidos, e nas operações de fornecimento, o Form 531-B, Checklist de fornecimento de granéis líquidos. Para carregamento ou descarga de produtos poluentes, também é mandatório o preenchimento do Form 534-A, Plano de Carga de Produtos Poluentes, ou Form 534-B, Plano de Descarga de Produtos Poluentes, conforme o caso. Durante toda a transferência de carga líquida, em especial nos fornecimentos, o comandante, juntamente com o chefe de máquinas ou pessoas por eles designadas, devem monitorar as atividades no passadiço, convés e na praça de máquinas. Todos os envolvidos na operação de transferência não devem realizar outras tarefas em simultâneo e devem permanecer em suas estações de trabalho até o fim da operação, especialmente durante a finalização. Nota: para transferências internas, também deverá ser utilizado o Form 531-A, Checklist de recebimento de granéis líquidos. É proibido a realização de testes com alarmes na praça de máquinas enquanto houver transferência ou abastecimento nos tanques de óleo ou dala, para que não haja conflito com o alarme de nível alto do tanque que está recebendo o produto. Operação. Durante o briefing, deverá ser passado para o responsável pela operação da unidade marítima, barcaça ou pier, antes do início das operações, informações sobre vazão máxima de bombeio permitida pelos sistemas do fornecedor e recebedor, parada de emergência, comunicação necessária para a parada e transferência de carga líquida sob condições normais e drenagem de retorno, tempo estimado para a operação,
sequência de tanques e produtos, disponibilidade do guindaste para auxiliar na drenagem e movimentação dos mangotes e outras informações e precauções consideradas necessárias pelos envolvidos. Todos os envolvidos na operação no convés devem receber um briefing quanto aos cuidados com o seu posicionamento ao receber um mangote através de retinida, seja para lançamento, recebimento manual ou por meio de aparelho lança-retinida. Nota: quando a transferência se der entre unidade marítima, o briefing deverá ser realizado via rádio. Nas operações com manuseio de mangote por guindaste, devem ser seguidas as mesmas precauções para manuseio de carga. Antes do início das operações, o comandante ou pessoa por ele designada, juntamente com o oficial de máquina de serviço, verificam se os mangotes estão totalmente desenrolados do carretel da unidade e também se estão vazios e totalmente despressurizados. Quando as operações se derem junto às unidades marítimas, os mangotes de transferência que ficarem na água deverão estar visíveis no mar através de flutuadores, mínimo 4 ao longo do mangote e, caso haja emenda, também um de cada lado, adequados para cada tipo de mangote. Durante o período de recebimento ou fornecimento da embarcação, principalmente óleo diesel, deverá ser mantida vigilância permanente nas conexões dos mangotes pelo marinheiro ou moço de convés, e sondagens manuais deverão ser realizadas periodicamente por parte do pessoal de máquinas, sendo auxiliado pelo marinheiro ou moço que não estiver envolvido na vigília do mangote. Procedimento para a despressurização das linhas de recebimento-fornecimento deverão ser seguidos os seguintes passos. 1. Solicitar a parada do bombeiro da planta ou caminhão. 2. Manter a válvula do manifold de recebimento aberta. 3. Iniciar a despressurização, suspendendo o mangote pelo guindaste ou iniciando passagem de ar para esvaziar a linha com sopro da linha. 4. Aguardar o tempo necessário para que a linha esteja completamente sem líquido, mínimo sugerido de 5 minutos. 5. Encerrar a despressurização, comunicando o porto para que seja fechada a válvula do compressor e manter a válvula de recebimento da embarcação aberta. 6. Chefe de máquinas deverá comunicar ao marinheiro, via rádio HF, após receber informação do porto, de que a válvula do compressor do porto já se encontra fechada, para só assim iniciar o processo de desconexão do mangote. 7. O marinheiro de máquinas deverá certificar que a linha está despressurizada por meio da válvula de purga. 8. Deixar aberta a válvula de purga para que qualquer pressão que possa estar remanescente seja liberada. 9. O marinheiro deverá informar ao chefe de máquinas que a linha está despressurizada e irá realizar a desconexão do mangote. 10. O chefe de máquinas deverá autorizar a desconexão do mangote e o marinheiro de máquinas, ao finalizar, deixá-lo tamponado. 11. Após desconexão, o marinheiro deverá informar o chefe de máquinas para assim realizar o fechamento de todas as válvulas de enchimento e purga aberta durante o recebimento e fornecimento. No caso de qualquer anormalidade durante a operação, a mesma deverá ser imediatamente paralisada até que os problemas detectados sejam solucionados. Em caso de necessidade de manobra evasiva, esta deve ser iniciada com a paralisação do bombeio e desconexão do mangote. Paralelamente, devem ser tomadas demais ações necessárias para realizar o afastamento seguro da unidade marítima. Ao término da operação, quando solicitado, deve-se fechar as válvulas principal, dreno, intermediária e as válvulas que drenam as bandejas para o slope, abrindo novamente as válvulas que drenam as bandejas para o convés. Nota: é responsabilidade direta do comandante, chefe de máquinas e os demais oficiais envolvidos pela condução das operações de fornecimento e recebimento de óleo e outros tipos de carga líquida de forma segura. Durante operações de transferência de óleo diesel e outros produtos poluentes em áreas de porto ou fundeadouros, deverão ser observadas possíveis restrições e procedimentos específicos contidos nas normas locais, exemplo, NPCPs. É responsabilidade direta dos oficiais quanto à operação de recebimento dos produtos, de forma que ratifiquem, frequentemente, que a sondagem remota está de acordo com a sondagem manual realizada pelo marinheiro de convés, assim como os oficiais de máquinas de serviço garantirem que todo o sistema de sondagem e o comando remoto das válvulas estejam operacionais de forma a garantir uma operação segura. Nota: em caso de desobstrução de uma linha de aspiração, o limite máximo de produto que deve estar contido no tanque é de 50%. A sondagem manual deverá ser realizada através do tubo de sondagem pelo convés principal, utilizando-se uma trena própria para a sondagem de tanques. Ao descer a trena pelo tubo de sondagem,
Assim que o peso tocar o fundo do tanque, deverá ser recolhida e identificada a marcação do líquido na escala. Para auxiliar na visualização da marcação, poderá ser utilizado giz ou pasta d'água. Ressaltamos que essa metodologia é aplicada apenas para os tanques de granéis líquidos e em que possuam tubo de sondagem manual. Não é permitido, em hipótese alguma, entrar no tanque para realizar a sondagem manual. Operações simultâneas, embarcação, unidade marítima. Durante as operações de transferência de carga líquida, é proibido a realização de manobras simultâneas com as unidades marítimas. Caso a unidade marítima queira realizar alguma mudança de aproamento ou movimentação, deve-se, primeiramente, desconectar o mangote e afastar-se a uma distância segura, retornando somente a operar quando a unidade marítima estiver terminado o movimento. Não é permitido realizar operações simultâneas de carregamento e descarregamento. Exemplo: operações de carga e descarga de óleo juntamente com operações de carga e descarga de carga geral. Operações simultâneas, embarcação, porto. As operações simultâneas com a embarcação atracada poderão ocorrer desde que sejam observadas todas as ações mitigadoras previstas na IPR 43, operações simultâneas, a qual contempla a atividade e também que a embarcação disponha de tripulação suficiente para tal. Durante o planejamento para a realização das operações simultâneas com a embarcação atracada, deverão ser observadas as seguintes instruções: reunião de pré-tarefa com todos os envolvidos, aplicar as regras de ouro, empregar tripulantes com conhecimento, qualificação e certificação em movimentação de carga, analisar a FISPIC e posicionamento do kit SOPEP, realizar o plano de carregamento, garantir o posicionamento seguro durante a movimentação de cargas, transferência de granéis e no recebimento de óleo diesel, água, todo trabalho cujos riscos coloquem o trabalhador em situações de grave e iminente risco deve ser interrompido imediatamente pelo mesmo, exercendo seu direito de recusa conforme o PO 4.2. As operações simultâneas não devem comprometer o controle da estabilidade da embarcação. Todas as operações simultâneas envolvendo o carregamento de granéis líquidos e sólidos somente deverão ocorrer caso seja possível os seus monitoramentos de forma permanente e em monitores independentes do sistema Praxis. Em caso de dúvidas, não iniciar a atividade e realizar nova avaliação. PO 5.4 Operação de transferência de granéis. Objetivos: fornecer informações relevantes para a prevenção de acidentes e falhas operacionais durante as operações de transferência de granéis, tanto no recebimento quanto no fornecimento dos mesmos, estabelecendo e implementando, quando aplicável, instruções e diretrizes de trabalho para as áreas envolvidas, assegurando a execução segura, com base nas análises de risco de todas as atividades que tenham influência na qualidade, segurança e prevenção de poluição desta atividade. Setores envolvidos. Todas as operações de transferência de granéis estarão envolvidos os seguintes setores: embarcação, manutenção, operações, carretas, fornecedores de granel, quando aplicável, unidades marítimas e porto. Preparação inicial e verificações. Compete ao oficial de máquinas de serviço coordenar as operações na seção de máquinas e verificar o perfeito funcionamento dos equipamentos envolvidos na operação de carga e ou descarga de granéis. Antes do início das operações, quer seja de carga e ou descarga, sondagens manuais deverão ser executadas e comparadas às sondagens eletrônicas disponíveis, competindo ao comandante determinar os responsáveis pela execução da faina. O comandante ou imediato, aquele que estiver de serviço, irá coordenar as operações gerais a partir do passadiço. Nas operações de recebimento ou fornecimento, é mandatório o preenchimento do Form 541-A, checklist de recebimento de granéis sólidos, ou Form 541-B, checklist de fornecimento de granéis sólidos, pelo oficial de serviço no passadiço, e o mesmo deve ser arquivado no passadiço. Faz parte da competência, conhecimento, entendimento e proficiência do chefe de máquinas e do subchefe de máquinas a operação com segurança de máquinas, equipamentos e sistemas, de acordo com o STCW, regra 3/2. As instruções do fabricante do sistema de granel devem ser seguidas para consolidar essa competência. Um dos pontos principais para a operação segura com granéis é a verificação periódica e teste do sistema, segundo o plano de manutenção. Assim sendo, antes do início das operações, deve ser verificada a operacionalidade dos controles remotos de parada de emergência instalados no passadiço e ou convés principal.
Teste de estanqueidade pré-operacional deve ser feito em todas as válvulas dos sistemas de carga, de forma a verificar que estão íntegras e prontas para serem utilizadas, independentemente do sistema que será utilizado e fluxo que será realizado inicialmente a operação de transferência. Esta ação visa garantir que não há ponto de obstrução em todos os sistemas e o correto funcionamento das válvulas, para caso necessário realizar outras manobras, como por exemplo de desobstrução. Os itens do SMPEP, SOPEP, deverão estar operacionais e próximo ao local onde ocorrerá a operação. Todas as bandejas devem estar vazias e bujonadas e devem ser utilizadas na conexão do mangote na unidade marítima ou no pier com o mangote da embarcação. As bandejas devem ter capacidade suficiente para evitar que o produto seja derramado no convés, aproximadamente 200 litros. O mangote e conexões devem ser inspecionados a cada uso, visando a identificação de áreas enfraquecidas ou desgastadas e hastes de válvulas danificadas. Devem estar permanentemente prontos para uso, limpos, em bom estado e identificados de acordo com o código de cores adotado pela empresa, anexo 542, padrão de cores dos sistemas de carga, deste procedimento. O registro dessas inspeções deve ser feito nos forms 531-A, checklist de recebimento de granéis líquidos, form 531-B, checklist de fornecimento de granéis líquidos, conforme o caso. Os mangotes usados na transferência de produto devem ter um comprimento que garanta uma distância mínima de 30 metros entre a embarcação de apoio marítimo e a unidade marítima durante todo o bombeio. Todos os envolvidos na operação no convés devem receber um briefing quanto aos cuidados com seu posicionamento ao receber o mangote através de retinida, seja para lançamento, recebimento manual ou por meio de aparelho lança-retinida. O sistema de engate rápido, tipo CAMS, CANLOCK, foi projetado para engate manual fácil. Conexões que não encaixem perfeitamente, com folga aparente e com vazamento, devem ser substituídas ou reparadas. Antes do início das operações, o comandante ou pessoa por ele designada, juntamente com o oficial de máquina de serviço, verificam se os mangotes estão totalmente desenrolados do carretel da unidade e também se estão vazios e totalmente despressurizados. Quando as operações se derem junto às unidades marítimas, os mangotes de transferência que ficarem na água deverão possuir flutuadores, mínimo 4 ao longo do mangote e, caso haja emenda, também um de cada lado, adequados para cada tipo de mangote. Além do já exposto, devem ser observados os seguintes pontos. Deve-se estabelecer um canal de comunicação entre a embarcação e representante das operações do porto ou unidade marítima para a coordenação e planejamento do sequenciamento das carretas, caso esteja no porto. Deverá ser feita uma reunião pré-tarefa que inclua o operador da carreta, operador do porto e representante da embarcação antes de ser iniciada a operação de carga, fazendo menção a este procedimento. Essa reunião deve ser registrada no bandalho. Durante o briefing, deverá ser passado para o responsável pela operação da unidade marítima, ou pier, antes do início das operações, informações sobre vazão máxima de bombeio permitido pelos sistemas do fornecedor e recebedor, parada de emergência, comunicação necessária para a parada e transferência de granel sob condições normais e drenagem de retorno, tempo estimado para a operação, sequência de tanques e produtos, disponibilidade do guindaste para auxiliar na drenagem e movimentação dos mangotes. O comandante ou pessoa designada por ele deve deixar claro para a tripulação e para a unidade marítima que, em caso de necessidade de manobra evasiva, esta deve ser iniciada com a paralisação do bombeio e desconexão do mangote. Paralelamente, devem ser tomadas devidas demais ações necessárias para realizar o afastamento seguro da unidade marítima. Nota: quando a transferência se der entre unidade marítima, o briefing deverá ser realizado via rádio. É responsabilidade direta dos oficiais de náutica quanto à operação de recebimento dos produtos de forma que ratifiquem frequentemente que a sondagem remota está de acordo com a sondagem manual, realizada pelo marinheiro de convés, assim como os oficiais de máquinas de serviço garantirem que todo o sistema de sondagem e o comando remoto das válvulas estejam operacionais de forma a garantir uma operação segura. Nota: em caso de desobstrução de uma linha de aspiração, o limite máximo de produto, que deve estar contínuo do tanque, é de 50%. A embarcação deve certificar-se de que todos os manifolds de bordo estão limpos e desobstruídos, operacionais. Efetuar conexão dos mangotes. Nas operações de recebimento nos portos, verificar os procedimentos operacionais das carretas. As carretas que não possuírem válvulas para controle da vazão de cimento
deverão controlar a vazão do cimento de acordo com a pressão do sistema abrindo e ou fechando as válvulas de cimento, sempre que notar aumento na variação de pressão. Deve-se verificar a utilização de equipamentos de proteção individual, EPI, dos envolvidos em todas as etapas da atividade. Para carregamento ou descarga de produtos poluentes, também é mandatório o preenchimento do Form 534-A, Plano de Carga de Produtos Poluentes, ou Form 534-B, Plano de Descarga de Produtos Poluentes, conforme o caso. Os aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos das operações de fornecimento e recebimento de granéis estão descritos conforme o procedimento PO 4.1, avaliação de aspectos ambientais e através da AIPR. Realização da transferência. Durante o processo de transferência de granéis, deverão ser observados os seguintes pontos. Nas operações de recebimento no porto, a cada 5 minutos, fechar a válvula de cimento por 15 segundos, evitando assim o acúmulo de cimento na linha, quando aplicável. Nas operações de recebimento no porto, verificar se o operador da carreta acompanha constantemente a pressão do compressor até o final de cada operação, inclusive a limpeza da linha. Nas operações de recebimento no porto, verificar se o operador, ao final da descarga e de cada carreta, passa ar pelo sistema para a limpeza da linha até diminuir a pressão que deverá estar entre 0,5 e 0,7 bar, o que significa linha desobstruída, ficando pronto para operar com a próxima carreta. Evitar que outras atividades, que exijam um monitoramento mais detalhado, sejam feitas em paralelo com o carregamento do cimento. Exemplo, recebimento de combustível. Nas operações de recebimento no porto, deve-se verificar sempre a presença de ar no sistema de arrasto. A pressão no compressor da carreta antes de iniciar a operação deverá estar entre 0,5 e 0,7 bar, o que significa linha desobstruída. Os embornais, quando aplicáveis, devem ser tamponados para evitar que o produto flua para o mar, caso ocorra algum vazamento. Deve ser mantida comunicação permanente entre todos os envolvidos, porém, as ordens e instruções do navio para a plataforma, porto e vice-versa serão realizadas através do passadiço. Durante toda a transferência de granel, em especial dos fornecimentos, o comandante, juntamente com o chefe de máquinas ou pessoas por ele designadas, devem monitorar as atividades no passadiço, convés e na praça de máquinas. Durante a transferência de granel, checar constantemente a peação do mangote, mantendo a peação ajustada, pois o mesmo tende a chicotear, podendo vir a romper a peação e ocorrer desconexão entre o mangote da embarcação e unidade marítima. Nas operações com manuseio de mangotes por guindaste, devem ser seguidas as mesmas precauções para manuseio de carga. Os mangotes de água não devem ser usados para granéis ou óleo. Nas operações realizadas fora do porto, deverão estar presentes no passadiço pelo menos 2 oficiais. Nota: para transferências internas, também deverá ser utilizado o Form 531-A, Checklist de recebimento de carga líquida. PO 5.5 Operações na zona de 500 metros. Objetivos: fornecer instruções para operações com base nas análises de risco referentes ao sistema de posicionamento dinâmico e precauções para operação na zona com raio de 500 metros em torno de plataformas e ou outras instalações marítimas. Setores envolvidos: embarcação, operações e manutenção. Responsabilidades: o comandante é responsável por assegurar que as operações com posicionamento dinâmico sejam realizadas com segurança e que a manutenção dos equipamentos seja cumprida com base no plano de manutenção da embarcação. Observar software de manutenção. É de responsabilidade do operador do sistema de DP garantir que somente será iniciada a operação quando todos os propulsores estão 100% operacionais. O operador do sistema de DP deve providenciar juntamente com a unidade que vai operar um posicionamento correto de refletor do sistema de posicionamento referencial do DP, FANBIN, Syscan, Radascan ou rádios, de forma a minimizar possíveis interferências. O comandante da embarcação tem a responsabilidade dominante para programar e manter a instrução na zona de 500 metros a bordo. Procedimentos: faz parte da competência do comandante e do imediato, de acordo com o STCW 2/2, desenvolver planos para operações seguras a bordo, instruções mais detalhadas para a operação com o sistema instalado a bordo, incluindo lista de verificação quando apropriado, serão emitidas pelo comandante através de ordem válida de bordo, do PO 2.3.
Preparações para a chegada e aproximação na unidade marítima. 1 hora antes da chegada, assim como na chegada à zona de 500 metros da unidade marítima de destino, a embarcação deverá cumprir todos os procedimentos descritos na Instrução de Trabalho 8112, Unidades de Controle de DP, Sistemas de Referência e UPS. Ao solicitar a permissão para a entrada na zona de segurança de 500 metros, o oficial de serviço deve informar a uma unidade marítima antes da chegada sobre o ETA e, depois da saída, sobre o seu destino e estabelecer contrato contínuo, trocando informações e procurando obter o nome da pessoa no comando ou responsável pelas operações com antecedência de 1 hora de sua aproximação, de modo a obter autorização para entrar na zona de operação, 500 metros ao redor da unidade marítima. Nota: o contato deve ser estabelecido diretamente com o responsável do cliente pela operação da embarcação na plataforma ou unidade marítima, e o mesmo deve informar ao comandante o nome da pessoa no comando ou responsável pela operação daquele momento em diante. Fornecer as informações solicitadas pela unidade marítima, hora oficial de chegada, procedência, carga, entre outros. Seguir orientações da Instrução de Trabalho 8112, Unidades de Controle de DP, Sistemas de Referência e UPS. Reduzir a velocidade ao mínimo para que possa manter o governo. Informar a praça de máquinas sobre a operação planejada e confirmar a disponibilidade de energia e equipamentos, deixando em prontidão. Atentar para que nenhuma faina de manutenção que possa causar falha no sistema de posicionamento deverá ser iniciada ou estar em andamento durante as operações em DP. Avaliar as condições de tempo e mar realizando testes de deriva. Testar equipamentos de comunicação interna. Informar qualquer condição especial que seja relevante para o guindasteiro ou o pessoal de movimentação de carga na unidade. Solicitar à unidade marítima informações relevantes, raio de ação, posição, alcance dos guindastes, apuramento da unidade, bordo de operação, previsão de pouso de aeronaves, posição de cabos, amarras, âncoras, risers, operações em curso, unidade marítima, posição do guindaste, entre outros. Essas informações podem ser registradas no Form 552, Informações das Unidades Marítimas. Caso ocorra alteração nos dados citados acima, um novo Form 552, Informações das Unidades Marítimas, deverá ser preenchido e mantido pronto para consulta. Além dessas informações, antes da entrada nos 500 metros, o oficial de serviço deverá certificar-se de que a unidade marítima não realizará nem está realizando ventilação de tanque ou descarte de fluente e, em caso afirmativo, a embarcação não deverá se aproximar. Se durante a operação houver suspeita de vazamento de gases, o tripulante que identificar deverá informar imediatamente ao passadiço e realizar a medição da atmosfera com detector de gases. Sendo constatada a presença de gases tóxicos, o DPO deverá se afastar imediatamente e comunicar ao apoio marítimo. A análise de risco de aproximação e operação deverá contemplar os cenários de possibilidade de gases tóxicos, bem como as medidas de mitigação e respostas para casos de anomalia ou contingência, conforme a IPR 33, aproximação da unidade marítima. Confirmar o nome e canal de trabalho da embarcação de prontidão na área. Colocar a embarcação em posicionamento dinâmico, DP, e executar os testes recomendados pelo manual do fabricante. Verificar qual será o melhor apuramento da embarcação para o sistema DP e qual será o apuramento possível para realizar o serviço, para que não seja sobrecarregado os propulsores, não excedendo a 50% da demanda. Negociar com a unidade marítima a possibilidade de alteração de apuramento quando possível. Após autorizado e definido o bordo de operação, fazer a aproximação final em baixa velocidade, avaliando as possíveis variações no DP. Deixar os radares em stand-by, muitas plataformas já solicitam isso durante a aproximação. Quando estiver numa distância compatível, solicitar ao operador de guindaste da unidade o posicionamento do refletor, fambin, rádios, para uma posição adequada para a operação, visando e alertando ao pessoal da unidade os cuidados para evitar avarias durante a transferência do mesmo. Após o término da operação, recolher os refletores e informar seu novo destino. Deverão ser realizadas todas as verificações contidas no Form 551-A, checklist de entrada na zona de segurança de 500 metros. Os registros das verificações deverão ser realizados no diário de navegação e os checklists deverão ficar próximos ao DP, para consulta imediata durante as operações e após arquivados. Outras informações relevantes de operação também devem ser registradas no diário de navegação, como motivos
e o responsável pelas interrupções das operações, fiscal, OIM, capitão da unidade offshore, condições das operações, corrente DP, direção e intensidade, vento, direção e intensidade, entre outros. Operações. Os detalhes, parâmetros e instruções de segurança para as operações serão combinados via rádio com as unidades marítimas e divulgados em breve reunião de pré-tarefa com o pessoal de bordo. Essa reunião deve ser registrada no bandalho e diário de navegação. A embarcação deverá aproximar, de preferência, pelo bordo de operação, cuja uma falha mecânica em que se perca a propulsão não leve o navio de encontro à unidade marítima. Estar sempre atento às mudanças das condições ambientais, pois a qualquer momento pode haver necessidade de interrupção das operações devido a condições de tempo e mar ou ocorrências perigosas. Se a iniciativa partir de bordo, o comandante deve avisar a unidade marítima de sua intenção. A decisão de cessar a operação deverá ser baseada nos limites climáticos estabelecidos no anexo 554, matriz de contingência, limites climáticos para a cessação das operações. Estar atento ao sobrevoo de aeronaves que podem afetar as informações dos anemômetros e, consequentemente, influir no posicionamento da embarcação, assim como possíveis obstruções dos refletores, FAMBIM, Siscam, Radarscan e rádios. Durante as operações, o pessoal no convés deverá usar todo o equipamento de proteção individual, EPI, apropriado, conforme PO 4.2, prevenção de acidentes, e deverão informar ao passadiço qualquer anormalidade durante as aproximações ou durante as fainas de transferência de material. Nota: no caso da eventual necessidade de mudança de posição no console de comando do passadiço, do console de ré para o console de avante e vice-versa, todas as ações necessárias para manter a configuração de máquinas e também para evitar a perda de posição da embarcação deverão ser adotadas. Todos os procedimentos previstos para uma operação segura deverão ser rigorosamente cumpridos, conforme previsto na Instrução de Trabalho 8112, Unidades de Controle de DP, Sistemas de Referência e UPS. Comunicações nas operações de DP. Durante operações em DP, deverá ser mantida a comunicação efetiva entre o passadiço, comandante, DPO, a sala de controle de máquinas, chefe de máquinas, oficial de máquinas de serviço, o convés, unidade marítima, operador do guindaste ou outra embarcação, via rádio, no canal e idioma previamente estabelecido, não devendo haver conversas paralelas nesse canal de comunicação, especialmente para as seguintes situações: necessidade de realizar serviços no sistema elétrico ou mecânico que possa de alguma forma afetar qualquer equipamento do sistema DP em serviço ou tornar indisponível qualquer equipamento DP em uso ou em prontidão. Intenção de ligar ou desligar unidades hidráulicas ou outros equipamentos que possam reduzir a capacidade DP ou equipamentos associados. Comunicação de falhas ou defeitos em equipamentos que possam reduzir a capacidade ou redundância do sistema DP, quando aplicável. Movimentação de helicópteros, embarcações e da própria unidade. Movimentação de guindastes com ou sem carga, cujo giro da lança possa interferir nas operações. Apagões, blackout e silêncio de rádio planejado durante operações perigosas tais como, por exemplo, teste de poço. Informações atmosféricas, mudanças de condição DP, status e solicitações de permissão de trabalho para o trabalho a quente. Passagem de serviço no DP. Passagens de serviço durante operações em DP requerem que os DPOs e oficiais de máquinas tenham pleno conhecimento das condições de entrada na zona de 500 metros, a serem consultadas através do Form 551-A, checklist de entrada na zona de 500 metros, o qual servirá de fonte de consulta para o preenchimento obrigatório do Form 551-B, passagem de serviço em DP, passadiço, e Form 551-C, passagem de serviço em DP, máquinas, ambos de preenchimento obrigatório nas passagens de serviço em DP. Os fatores a serem considerados na passagem de serviço incluem operações em curso e planejadas, posição da embarcação, profundidade e os calados da embarcação, condição e desempenho do sistema DP, sistemas de referenciais em uso e disponíveis, condição dos geradores e distribuição elétrica, condição e previsão do tempo, comunicação interna e externa, e é recomendado que um quadro seja mantido no passadiço e atualizado com todas as informações relevantes. Serviço de quarto passadiço. Nas passagens de serviço durante operações em DP, o DPO que entra em serviço deverá assegurar-se de conhecer as condições prévias, através da consulta ao Form 551-A,
checklist de entrada na zona de 500 metros, comparando-o com eventuais alterações registradas em passagens anteriores de serviço em DP, através de consulta ao Form 551-B, passagem de serviço em DP, passadiço, se existirem. Ainda antes de assumir o serviço, é mandatório o preenchimento do Form 551-B, passagem de serviço em DP, passadiço, além do fiel cumprimento aos procedimentos contidos na Instrução de Trabalho 8112, Unidade de Controle de DP, Sistema de Referência e UPS. Serviço de quarto passadiço. Durante operações em DP, o oficial de serviço no passadiço, DPO, deve estar ciente de todas as circunstâncias que possam afetar as operações em DP, fazer as verificações e registros de operações determinados pelo comandante, fazer verificações cruzadas de desempenho do sistema usando outras referências disponíveis, especialmente quando próximo a uma unidade, ter sempre claro em sua mente as ações e opções disponíveis no evento de qualquer mudança de circunstâncias ou condições, tomar ações apropriadas para manter a segurança da embarcação, registrar e informar o comandante de qualquer problema no sistema DP, obter informações de tempo e assegurar que estejam disponíveis, manter o oficial de máquinas de serviço informado das necessidades de energia e mudanças de condição. Nota: durante as operações com as unidades marítimas, os DPOs poderão sofrer avaliações esporádicas, sendo essas avaliações baseadas no estabelecido no anexo 8112C, tutorial genérico para operação em posicionamento dinâmico. Serviço de quarto máquinas. Nas passagens de serviço durante operações em DP, o oficial de máquinas que entra em serviço deverá assegurar-se de conhecer as condições prévias através da consulta ao Form 551, checklist de entrada na zona de 500 metros, comparando-o com eventuais alterações registradas em passagens anteriores de serviço em DP, através de consulta ao Form 551-C, passagem de serviço em DP, máquinas, se existirem. Ainda antes de assumir o serviço, é mandatório o preenchimento do Form 551-C, passagem de serviço em DP, máquinas, além do fiel cumprimento aos procedimentos contidos na Instrução de Trabalho 8112, Unidade de Controle de DP, Sistemas de Referência e UPS. O oficial de máquinas de serviço durante operações em DP deve manter-se atento às operações e comunicar ao passadiço se precisar ausentar-se da sala de controle de máquinas sem ter sido rendido por outro oficial habilitado, estar ciente da condição de todo equipamento elétrico ou mecânico que possa afetar a operação e informar o oficial de serviço no passadiço sobre qualquer mau funcionamento ou defeito que possa afetar o sistema DP, fazer as verificações determinadas pelo comandante ou chefe de máquinas, ter claro em sua mente as ações e opções possíveis no evento de falha de equipamentos, de acordo com instruções do fabricante ou ordem válida de bordo, manter o chefe de máquinas informado de qualquer mau funcionamento ou falha de equipamento relativo ao sistema DP, entre outros. Ocorrências. As ocorrências durante operações EDP devem ser registradas através do formulário Form 553, Informe de Ocorrências EDP, e enviadas para o gerente de operações e ou coordenador de operações para devido tratamento e investigação, conforme abaixo. Incidente DP. Uma falha grave no sistema, condições ambientais ou fatores humanos que tenham provocado uma perda de capacidade DP, perda de posição. Um thruster falha incorretamente e atua com força indesejada na embarcação, resultando em perda de posição, drive off. A rede local DP falha com erros e todos os controles são perdidos. O sistema DP principal perdeu capacidade de manter posição. Configuração incorreta de um sistema auxiliar causa interferência de uma falha para todos os grupos redundantes. Um blackout, levando à perda de posição. Evento indesejado DP. Uma falha no sistema, condições ambientais ou fator humano que tenha causado uma perda de redundância e ou comprometeu a capacidade DP. Falha de uma controladora DP, causando perda de redundância no sistema DP principal. Um sistema de referência de posição tem um sinal válido com interferência e não é rejeitado. Blackout parcial, embarcação mantém posição, mas perdeu redundância. Observação DP. Um evento que não tenha resultado em perda de redundância ou comprometido capacidade operacional do DP, mas que seja relevante de compartilhar. Falha de um thruster que não resulta em perda de redundância. Disjuntores no painel de distribuição estão incorretamente etiquetados.
Uma descrição incorreta de alarme aparece no sistema DP, causando confusão momentânea. Avaliação dos riscos. Os aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos, aproximação na zona de 500 metros, estão descritos conforme PO 4.1, avaliação de aspectos ambientais, perigos e riscos. PO 5.7, movimentação de materiais, pessoal e preservação dos bens fornecidos pelo cliente. Objetivos. Descrever a sistemática adotada pela Wilson Sons Offshore para definir, com base em análises de risco, as precauções a serem tomadas visando a movimentação segura de cargas e de pessoas, bem como a adoção de medidas de preservação e proteção dos bens do cliente. Setores envolvidos: embarcação, operações, manutenção, SMSQ, suprimentos e logística. Responsabilidades. O comandante deverá garantir que a operação de transferência de pessoas ou materiais seja segura, avaliando sempre as condições de tempo, mar e corrente, e também por comunicar-se com o responsável do cliente pela operação da embarcação na unidade marítima e no porto quando em operação, de maneira a obter informações sobre limitações das operações de carga e descarga, tais como má visibilidade da cabine do guindaste, iluminação inadequada da área de trabalho, descarga de efluentes, quando estiver na área, entre outros, e fazer os registros dos aspectos relevantes no diário de bordo. Discutir a programação antes do início da operação. Definir as ações necessárias antes que as operações sejam iniciadas, visando o atendimento do plano de carga ou descarga. O comandante da embarcação será responsável pelo cuidado necessário para garantir adequada proteção aos bens do cliente e da companhia. Movimentação de carga. Trata-se de uma técnica utilizada para içar, transportar e deslocar determinados materiais ou pessoas com auxílio de máquinas, equipamentos ou manualmente. Devem ser garantidas medidas de proteção à saúde e integridade física dos envolvidos e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho durante a utilização de máquinas e equipamentos, conforme norma regulamentadora 12, e da mesma forma devem ser asseguradas as medidas de segurança contidas na norma regulamentadora 34. As seguintes medidas devem ser observadas. Antes do início da operação de movimentação de cargas no porto ou na área, deve-se garantir a comunicação clara, eficiente e objetiva entre os envolvidos na atividade, estabelecendo um canal para a operação e mantendo disponível o canal de chamada 16 VHF. Devem ser realizadas por trabalhador capacitado e autorizado. Deve ser garantido que os equipamentos de movimentação de cargas e seus acessórios sejam utilizados em perfeito estado operacional e com certificados em dia, sempre antes da sua utilização. Para as movimentações, o Form 574, inspeção dos equipamentos e acessórios de movimentação de carga, deverá ser realizado pelo oficial de serviço junto com o operador ou o sinaleiro. Ainda que haja movimentação de carga e o Form 574 tenha sido feito, todos os equipamentos e acessórios de movimentação de carga contidos no Form 574 deverão ser verificados mensalmente. Em caso de não conformidade, em alguns dos itens, será necessário a abertura de solicitação de material ou solicitação de serviço, sendo constatados desgastes por uso ou defeitos que possam causar o rompimento ou problemas na utilização dos equipamentos ou acessórios de movimentação de carga. Os mesmos deverão ser substituídos, estando proibida a realização de emendas e ou reutilização dos equipamentos defeituosos. Todo e qualquer material utilizado em içamento de carga deverá estar contido no Form 575, Inventário de Materiais de Içamento. Havendo qualquer mudança em um dos itens apontados no Form 575, o mesmo deverá ser atualizado. Deve ser realizada e registrada a análise de risco pré-tarefa entre os envolvidos para identificar todos os riscos inerentes, utilizar como base as AIPRs 01, 04 e 26, analisar as medidas de controles existentes, garantindo a execução segura da operação, conforme o PO 4.1. A operação de movimentação de cargas deve ser impedida devido iluminação deficiente e ou em condições climáticas adversas, pegando como base o procedimento local do porto do cliente. Proibir ferramentas ou qualquer objeto solto. Garantir que a carga esteja distribuída uniformemente entre os ramais da lingada e estabilizada. Certificar-se que o peso seja compatível com a capacidade do equipamento.
Garantir que o gancho do equipamento de guindar esteja o mais perpendicular possível à peça a ser içada, verificando se há distribuição uniforme da carga. Utilizar guia em material não condutor de eletricidade, quando permitido, para posicionar a carga. Sinalizar a área de movimentação com placas, garantindo a proibição do trânsito ou da permanência de pessoas sob a carga suspensa. Assegurar que os dispositivos e acessórios de movimentação de carga, guindastes, pau de carga, eslingas, cintas, talhas, correntes, cabos, olhais, entre outros, tenham identificação de carga máxima, SWL, de forma permanente e de fácil visualização, e tabela de carga, quando aplicável. Somente utilizar ganchos dos moitões com trava de segurança. Garantir que os cilindros de gases, bombonas e tambores somente sejam transportados na posição vertical de forma apropriada. Proibir jogar e arrastar os acessórios de movimentação de cargas. Garantir que o cabo de aço e ou cintas não entrará em contato direto com as arestas, cantos vivos, dos materiais durante a movimentação. Deverá ser usado acessório adequado, croque, para impedir esse contato. Garantir que antes de iniciar as operações com guindastes sobre trilhos, que os trilhos ou pantógrafos esteja desobstruído e os batentes em perfeitas condições. Proibir a movimentação simultânea de cargas com o mesmo equipamento. Proibir a interrupção da movimentação mantendo a carga suspensa. Ao interromper ou concluir a operação, manter os controles na posição neutra, freios aplicados, travamento acionado e desenergizado. Não será permitido a utilização de cabos de fibras naturais na movimentação de cargas. Garantir que o local da movimentação de carga esteja e seja mantido organizado e limpo. Após verificação de todos os itens de segurança, o responsável pela movimentação da carga na embarcação ou porto unidade deverá informar ao passadiço o início da operação, para que o oficial de serviço comunique, via fonoclama, a toda a embarcação. A movimentação aérea de carga a bordo deve ser orientada pelo tripulante treinado, certificado na norma regulamentadora 34, capacitado, autorizado e identificado, uso do colete refletivo, que será o sinaleiro. O sinaleiro será um tripulante do convés e deverá estar sempre no raio de visão do operador. O operador do guindaste deverá se orientar unicamente pelos sinais dados pelo sinaleiro identificado, exceto quando notar risco iminente de acidente, devendo então informar o sinaleiro para as devidas providências. O sinal de pare é o único que pode ser dado por qualquer pessoa e deve ser prontamente obedecido pelo operador do guindaste. O sinaleiro deverá se certificar da segurança do pessoal e dos acessórios. É realizado o Form 574, inspeção dos equipamentos e acessórios de movimentação de carga, junto com o oficial de serviço, antes de iniciar a operação. O comandante ou oficial de serviço deve solicitar e receber com antecedência suficiente as informações sobre a carga a ser embarcada, para que possa tomar as providências necessárias para o manuseio, estivagem, peação e transporte seguro, solicitando detalhes sobre qualquer item incomum da carga, que necessite de arranjos especiais de peação ou de grandes pesos. Também deverá ser realizado o planejamento do carregamento aplicável para cada condição de carga a bordo, visando atender os requisitos de estabilidade da embarcação e ajudar o guindasteiro e o pessoal de convés quanto à identificação e posicionamento das cargas. Devem ser tomadas precauções apropriadas durante o planejamento, carregamento, transporte e descarregamento de cargas perigosas, cilíndricas, desbalanceadas, pesadas, de geometria irregular ou com dimensões físicas anormais. As cargas devem ter informações claras quanto ao seu manuseio de forma segura, para garantir a integridade dos colaboradores, para que não ocorra avaria estrutural e para manter a estabilidade da embarcação. Um plano de carregamento deverá ser feito de maneira a preservar a integridade e segurança da carga e do pessoal envolvido na operação. Além disso, deverá contemplar os espaços livres no convés, dimensão da carga a ser recebida e os equipamentos de peação que serão utilizados. Alguns requisitos podem ser adotados no plano de carregamento, como colocar as cargas cilíndricas na polpa da embarcação, tentar acomodá-las de bordo a bordo, fazer a peação de risers ou cargas cilíndricas mais pesadas, concorrentes e, no caso de tubulações menores, não agrupar mais de 1,5 metros. Não será admitido, em nenhuma hipótese,
que tripulantes, envolvidos ou não na movimentação, se posicionem abaixo da carga suspensa. Todas as atividades devem ser realizadas com EPI, verificando a correta utilização dos EPIs, o anexo 426, com comunicação via rádio portátil entre convés, máquinas e guindaste, atentando sempre para o posicionamento seguro com relação à movimentação do guindaste. Todos os envolvidos devem estar familiarizados com os sinais de mãos e somente uma pessoa é o responsável por sinalizar para o guindasteiro. Todos os envolvidos na transferência que possam de alguma maneira estar expostos a cair no mar devem usar colete salva-vidas de trabalho. Todo o pessoal envolvido na operação deve estar alerta com atenção no gato, slinga e carga e se colocar na melhor posição possível, de forma a poder se movimentar livremente se necessário. A atenção deve ser redobrada no caso de carga cilíndrica, devido à chance da mesma correr pelo convés. Pinos de aço e ou cunha, com fiel e ou cintas, devem ser usados auxiliando na contenção. Durante o carregamento e descarregamento de carga, todo o pessoal envolvido na atividade deve permanecer em uma área segura, até que o guindasteiro coloque a carga no convés ou retire-a completamente da embarcação. O uso de cabo-guia para receber cargas de unidades marítimas está proibido a bordo. Peação de carga. Para a realização de peação de cargas, principalmente no porto ou terminais, quando se tem maior controle da estivagem das cargas, deve-se realizar análise de risco considerando alguns fatores, como, por exemplo, espaço necessário entre as cargas para realizar a peação, dimensões e pesos das cargas X, condição mar na área programada, a fim de reforçar a peação para que não ocorra deslocamento de cargas e, com isso, fator de aceleração sobre as mesmas. Os pontos de ancoragem dos equipamentos devem ser cuidadosamente avaliados de forma que a fixação não seja comprometida durante o transporte. Nunca utilizar gancho ou catraca metálica com deformações e deve-se proteger as cintas de extremidades cortantes. Deverá ser realizada no mínimo uma vez ao mês uma inspeção nos dispositivos de peação, sendo constatados desgastes por uso ou defeitos que possam causar o rompimento ou problemas na utilização. Os mesmos deverão ser substituídos, sendo proibido a realização de emendas e ou reutilização dos equipamentos defeituosos. Esta inspeção será registrada no Form 621, Inspeção Mensal da Embarcação, do procedimento PO 6.2. Durante as operações de manuseio, estiva e peação de carga, deverão ser usados pelo pessoal envolvido na operação os EPIs conforme o anexo 426. Utilização de cintas. As cintas deverão ser utilizadas obedecendo sua finalidade, ou seja, cintas para peação, amarração e cintas para elevação, suspensão de cargas. Nunca utilizar cintas em operações que não sejam para seu devido fim. Deverá ser realizada análise de risco criteriosa a fim de verificar a capacidade de trabalho da cinta sempre antes de sua utilização. A carga ou o somatório delas nunca deve ser igual ou ultrapassar o limite da capacidade de trabalho da cinta. Os pontos de ancoragem das cintas de peação de carga devem ser cuidadosamente avaliados de forma que a fixação não seja comprometida durante o transporte. Deve-se ter atenção ao utilizar as cintas de peação com gancho e catraca metálica, tendo cuidado de não possuir nenhum tipo de deformação nas mesmas. É proibido o uso de cintas com qualquer tipo de nó, pois esta passa a ser o ponto de maior fragilidade do conjunto. Há uma redução significativa da capacidade original da cinta, gerando um alto risco de ruptura da cinta muito abaixo da carga original projetada. Nunca utilizar uma cinta que apresente cortes, desgastes ou qualquer outra anormalidade duvidosa. As cintas devem possuir etiqueta de identificação contendo diversas informações, dentre elas carga de trabalho na posição vertical, fabricante, modelo, rastreabilidade, data de fabricação, entre outros. Transferência de pessoal na área. Transferência direta. Transferência entre uma embarcação e uma unidade, que poderá ocorrer somente com autorização do comandante e do responsável da unidade e dependendo das condições de tempo e de mar. A mesma deve ser feita de modo seguro, com a embarcação se aproximando do ponto de transferência por sotavento. Nenhuma transferência pode ser feita até que a embarcação pare momentaneamente em uma posição satisfatória e que a pessoa a ser transferida esteja de acordo. A transferência deve ser feita com segurança, concentração total, com ambas as mãos livres para alcançar a escada,
rede ou qualquer meio de acesso. Transferência em cesta. A transferência por cesta não é realizada pela Wilson Sons Offshore, porém, quando é necessário, a realização dessa atividade, a mesma é realizada pelo cliente ou empresas contratadas. Transferência por bote de resgate. O bote de resgate só poderá ser usado para a transferência de pessoal, desde que autorizado pelo comandante, pelo gerente de operações e pelo responsável da unidade. Devem ser avaliadas as condições de tempo, meios de acesso, razões para a transferência, estado do bote, meios de comunicação e as condições físicas, a habilidade e a concordância da pessoa a ser transferida. PO 5.9 Operações de bordo. Máquinas. Objetivos. O propósito deste procedimento é estabelecer práticas seguras com base nas análises de risco durante as operações realizadas na seção de máquinas. Setores envolvidos: náutica, máquinas e manutenção. Descrição. É de responsabilidade do chefe de máquinas da embarcação as operações de bordo, na máquina, inclusive manutenção da integridade estanque de todos os espaços de máquinas. Serviço de quarto na máquina. O chefe de máquinas, em cooperação com o comandante, deve assegurar que a organização de serviços de quarto é adequada para manter a segurança durante a navegação e na área de operação do navio. O oficial de máquinas de serviço não deve ser designado para outra tarefa que interfira com as suas obrigações de encarregado de quarto. O oficial de máquinas de serviço não deve passar o serviço ao substituto caso razões tenha para acreditar que este não está em condições de executar suas tarefas. O oficial que entra de serviço deve ser informado pelo menos do seguinte: as ordens válidas e instruções especiais do chefe de máquinas, a natureza de todo o trabalho sendo realizado nas máquinas e sistemas, o pessoal envolvido e os perigos potenciais, nível e condição da água ou resíduos das dalas, tanques de lastro, tanques de resíduos, tanques de reserva, tanques de água doce, tanques sanitários e qualquer requisito ou restrição ao seu uso. Qualquer bombeio de lastro, condição dos tanques de combustível, qualquer transferência de combustível ou lubrificante, qualquer requisito especial relativo ao sistema de descarga sanitária, condição e modos de operação dos vários sistemas, incluindo distribuição elétrica, condição do console de controle de equipamentos, qualquer condição adversa resultante de mau tempo ou água rasa, tarefas designadas para os subordinados, condição do equipamento de combate a incêndio, qualquer circunstância de importância para a segurança do navio, sua tripulação ou a prevenção de poluição. O oficial de serviço deve observar todas as ordens, procedimentos operacionais e regras relativas a condições de perigo e sua prevenção, monitorar continuamente sistemas alimentação, instrumentação e controle, observar o estado das dalas, monitorar a disponibilidade de condição de combustível e água, preparar o mais rápido possível para atender condições de atenção ou emergência, escriturar corretamente o diário de máquinas e livro de registro de óleo, relatando todos os fatos relevantes. Em emergências, acionar alarme e tomar todas as medidas possíveis para minimizar danos. Fazer rondas frequentes de inspeção, observando possíveis deficiências nos equipamentos. Informar ao passadiço qualquer transferência de combustível ou lastro. Assegurar as precauções necessárias para prevenir acidentes ou danos a equipamentos. Familiarização específica dos oficiais de máquinas. Os oficiais de máquinas recém-embarcados deverão passar por uma familiarização específica com o arranjo geral do navio, procedimentos, equipamentos, controles e localização, operação nos sistemas de emergência, entre outros. Esta familiarização será feita segundo a instrução PO 3.5. Indução e familiarização de novos funcionários. Todos os oficiais de máquinas devem se manter atualizados no SOPEP. Alarmes. Todos os membros da guarnição de máquinas devem estar cientes da importância dos alarmes de equipamentos. Todos os alarmes devem ser identificados e investigados. Caso a pessoa que silencie o alarme não seja o oficial de máquinas de serviço, a indicação visual deve ser mantida piscando e o oficial de serviço informado. Aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos. Os aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos das operações realizadas nas máquinas estão descritos conforme procedimento PO 4.1. PO 5.10 Operação de recolhimento de óleo.
Objetivos. O propósito deste procedimento é estabelecer práticas seguras e estratégia para a realização de combate a derramamentos de hidrocarbonetos em corpos hídricos. Setores envolvidos: náutica, máquinas e operações. Procedimento: avaliação inicial. Identificar o tipo de óleo e suas principais características, informações repassadas pelo controle de contingência do cliente. Determinar a direção que a mancha vai percorrer em intervalos regulares, utilizando as informações de correntes, marés e ventos através dos equipamentos instalados na embarcação. Utilizar informações das aeronaves para obtenção de maiores detalhes, facilitando assim a operação de recolhimento, informações das coordenadas repassadas pelo controle de contingência do cliente. Identificar os recursos e equipamentos que serão utilizados na operação de contenção, recolhimento e dispersão do produto vazado, determinados pelo controle de contingência do cliente, e informar ao controle de contingência todas as alterações que possam afetar a deriva do produto vazado. Procedimento: resposta inicial. Informação de ocorrência com vazamento por membro do controle de contingências, CC, do cliente ou por comandante da embarcação localizada em nossa área de trabalho. Aviso imediato ao comandante da embarcação OSRV. O comandante da embarcação OSRV notifica ao líder de operações. O líder de operações mobiliza a equipe de combate e aguarda instruções do coordenador do controle de contingências do cliente. O líder de operações segue a solicitação encaminhada pelo coordenador no controle de contingências do cliente. Nota: caso seja uma exigência do cliente, uma amostra do óleo que vazou no mar deve ser coletada. Informações importantes para registro: data e hora da observação ou acionamento, posição atual e tempo estimado de deslocamento, fonte e causa da poluição, nome e tipo de navio, colisão, encalhe, entre outros, recursos materiais disponíveis no local, fontes de vazamento do produto foi sanada, quantidade estimada vazada e possibilidade de futuros vazamentos utilizando equipamentos instalados no navio, descrição da mancha de óleo informando a direção, comprimento, largura e aparência, utilizando equipamentos instalados no navio. Reunião de planejamento. O coordenador do combate, CC, comandante da embarcação, designa o líder de operações e a equipe de combate para os preparativos e o posicionamento dos equipamentos. O líder de operações deverá ter o conhecimento de toda a operação. É essencial que toda equipe utilize os EPIs adequados para a operação. Realização da tabela ORO, Operação de Recolhimento de Óleo. Durante esta reunião, será planejada a reunião de pré-tarefas e outras ferramentas de segurança. Prontidão. Em caso de prontidão offshore, toda embarcação OSRV que operar em regime de prontidão deve permanecer disponível na área geográfica da unidade marítima, estabelecida contratualmente, atendendo em um raio mínimo de 2 milhas náuticas e não superior a 4 milhas náuticas, ou de acordo com as instruções recebidas pela contratante. Esta manutenção da posição de prontidão é registrada no Diário de Navegação das Embarcações OSRV. Durante a prontidão ou atendimento à emergência, considerando os métodos descritos no item 5.6.3, técnicas de combate a derramamento de hidrocarbonetos, neste procedimento, o comandante deve seguir de acordo com o RIPEAN, a fim de evitar riscos com colisão e abarroamento. Verificar os riscos de acordo com a planilha de aspecto, impacto, perigos e riscos do registro, destacando os cenários e demais riscos como, em caso de prontidão portuárias, todas as bases deverão seguir o regime de prontidão, conforme exigido pelo cliente, respeitando-se o que foi estabelecido no procedimento. Cabos tensionados, verificar a análise de trabalho de seguro e adotar todos os procedimentos de segurança estabelecidos na IPR, que contempla o assunto. Aproximação em área com atmosfera potencialmente explosiva. Verificar a análise de trabalho seguro para essa situação, cumprir navegação segura, exigir uso do EPI apropriado para toda a tripulação, monitorar a atmosfera local com equipamentos apropriados, mantendo todos os envolvidos informados dos valores obtidos. Navegação segura com barreiras, seguir o RIPEAN com relação às marcas diurnas e noturnas para a navegação com manobra restrita e respeitar os limites operacionais. Tanto em operações offshore quanto em operações portuárias, considerar os limites operacionais, preservando a integridade humana e os recursos existentes.
Em caso de rompimento de barreira em área de operação offshore, recolher a barreira de contenção danificada e, caso contratualmente exista outro carretel de barreira, como redundância, realizar o lançamento da barreira redundante. Por outro lado, se a equipe de convés avaliar que o tempo de reparo da barreira de contenção for menor que o tempo de preparação para o lançamento da barreira redundante, esta opção poderá ser exercida com a anuência do comandante. Em caso de rompimento de barreira em área de operação portuária, a mesma deverá ser substituída imediatamente. Técnicas de combate a derramamento de hidrocarbonetos. Os métodos de controle de derramamento de hidrocarbonetos são absorção, adsorção, contenção e recolhimento, dispersão mecânica, dispersão química, combinação entre os métodos acima. Término da operação. A operação deve ser terminada quando se tornar ineficaz ou quando o nível desejável de limpeza tenha sido alcançado. É difícil precisar este estágio no plano de contingência, ação determinada pelo controle da contingência do cliente. Todas as partes interessadas devem participar desta tomada de decisão, presença de representantes da embarcação somente por solicitação direta do controle da contingência do cliente. O plano de ação utilizado para a execução da operação deverá servir de base para a revisão dos procedimentos após a operação, quando aplicável. PO 5.11 Operações de apoio ao mergulho. Objetivos. O propósito deste procedimento é estabelecer práticas seguras com base nas análises de risco durante as operações de apoio ao mergulho. Setores envolvidos: náutica, máquinas e operações. Análise de risco, permissão de trabalho. Antes do início de cada operação, deverá ser efetuada uma análise dos riscos decorrentes das características e dos perigos relativos à natureza do trabalho e do local onde será conduzido. É mandatório para toda e qualquer entrada na zona de 500 metros da unidade marítima, inclui-se transferência de carga e transbordo de refletor, fazer análise criteriosa de riscos do DP e preencher o formulário Form 551-A e 551-D e, quando necessário, os forms 551-B e 551-C, previstos para a passagem de serviço quando operando em DP, conforme estabelecido no procedimento operacional PO 5.5, operações na zona de 500 metros. Posteriormente, o oficial de serviço do SD-SV deve elaborar e registrar o Form 5116, Plano de Aproximação, que consiste em uma análise de risco considerando as informações do CLM, Protocolo de Aproximação, a PR da unidade marítima e a planta de descarte da unidade marítima. Deve-se considerar, nesta avaliação, fazer rota para aproximação até o ponto para realizar a atividade de forma segura, considerando os pontos de descarte, direção e velocidade do vento. Caso a aproximação seja para operação de mergulho via LDB, é importante analisar qual será o melhor posicionamento para lançamento e o posicionamento final das embarcações, SDSV e LDB, para fazer o mergulho. Este plano de aproximação deve ser assinado pelas equipes envolvidas do passadiço, convés, máquinas, supervisor de mergulho e barge. Após conclusão do Form 5116, plano de aproximação, é importante fazer a abrangência para as equipes na reunião de pré-tarefa da operação. Durante os preparativos, execução e finalização dos trabalhos de mergulho, toda a equipe envolvida na operação deve ter fácil acesso às máscaras de proteção respiratória FUGA. Isto inclui portar a máscara pendurada no próprio corpo ou estar com ela a uma curta distância, não superior a 3 metros, e em local livre para que seja colocada imediatamente em caso de cheiro de gás. As máscaras não podem estar lacradas na embalagem e nem estar armazenadas em armários durante o tempo em que a equipe permanecer no convés. Elas devem ser guardadas somente após o término das operações. Antes da entrada na zona de 500 metros, o oficial de serviço deve assegurar que as ventilações do casario foram fechadas e colocado o ar para recircular. Deve ser avaliado a necessidade de fechar as portas internas do casario de forma a fazer isolamento das áreas com o intuito de mitigar a propagação de gás caso houver entrada. Deve ser monitorado constantemente, com a utilização dos multigases, os ambientes operacionais, convés, LDB, caso seja operação de mergulho,
e também na praça de máquinas da embarcação. Caso seja sentido o cheiro de gás, a tripulação envolvida na operação deve utilizar imediatamente a máscara de proteção respiratória, verificar a medição do aparelho multigás, comunicar de maneira eficaz ao passadiço, paralisar a operação tempestivamente e realizar o afastamento da embarcação. Nota: nas unidades marítimas de produção da abrangência do programa SCC-CO2, a embarcação deve parar em aproximadamente 1.500 metros da unidade marítima, para realizar testes de pré-entrada e preencher todas as listas de verificação, incluindo o protocolo de aproximação e, caso recebam da unidade marítima, a análise de risco de aproximação. Dentro dessa zona de 1.500 metros, deve ocorrer monitoramento constante da presença de gases no convés. Nota: nas unidades marítimas de produção da abrangência do programa SCC-CO2, as embarcações próximas ao UEP deverão contemplar, no plano de respostas a emergências, as ações necessárias para uma possível saída da zona de 1.500 metros. A saída deverá ser decidida pelo comandante da embarcação, deve ser realizada em direção transversal e sentido oposto ao vento para distanciamento da nuvem, mantendo monitoramento constante pelos sensores portáteis. Nota: as embarcações que operem nas unidades marítimas de produção da abrangência do programa SCC-CO2 devem realizar treinamentos e planejar simulados considerando o cenário de afloramento de gás inflamável na superfície do mar. Nota: está proibida a realização de trabalho a quente ou serviços que possam gerar fonte de ignição dentro da zona de 1.500 metros das unidades marítimas. Sinalização quanto à segurança dos mergulhadores e da navegação e interdição de área de navegação. Em todas as operações de mergulho, serão utilizados balizamento e sinalização adequada de acordo com o Código Internacional de Sinais e outros meios julgados necessários à segurança. No caso de operações de mergulho realizadas em canais de acesso aos portos ou área de tráfego previstos de embarcações, o contratante e o prestador de serviço de mergulho deverão informar com antecedência de, no mínimo, 72 horas, a CPDL-AG para que esta possa avaliar a necessidade de solicitação de interdição de área através de aviso aos navegantes. Operações de mergulho nas obras vivas e embarcações ou na sua imediata vizinha. Não movimentar propulsores ou lemes. O dilema entre movimentar uma embarcação em situação de risco e manter a segurança do mergulhador deve ser evitado, não se programando fainas dessa natureza em locais onde a embarcação possa ficar em dificuldade. Não acionar condensadores ou bombas cuja aspiração do mar tenha diâmetro superior a 10 centímetros. Colocar placas de advertência nos equipamentos. Não ligar sonares e ecobatímetros. Não atirar objetos na água. Prover equipe de apoio com boia, salva-vidas e iluminação, manter vigilância sobre embarcações não permitindo a sua aproximação, avisar pelo sistema de comunicação interno de bordo, a intervalos regulares, as condições acima, manter içado no mastro o sinal apropriado do Código Internacional e manter as embarcações próximas informadas, só iniciar o mergulho após o pronto do responsável pela embarcação. Planejamento de operações de mergulho. Definição dos objetivos, coleta e análise dos dados, condições meteorológicas, estabelecimento das tarefas operacionais, seleção da técnica de mergulho, seleção dos equipamentos e suprimentos, seleção da equipe de mergulho, estabelecimento de procedimentos de segurança e precauções, preparação final do mergulho, realização da operação, condições de mar, movimentação de embarcações, perigos submarinos, incluindo ralos, bombas de sucção ou locais onde a diferença de pressão hidrostática possa criar perigo para os mergulhadores, profundidade e tipo de operação a ser executada, adequação dos equipamentos, disponibilidade e qualificação do pessoal, exposição a quedas de pressão atmosférica causada por transporte aéreo após o mergulho e operações de mergulho simultâneas. Manual de operações. As embarcações dotadas de posicionamento dinâmico deverão ser dotadas de manual de operações, específico para esse tipo de navio, devendo o referido manual conter, no mínimo, os seguintes tópicos: lista de verificação para posição inicial, pré-operação, lista de verificação de quarto, durante a operação, instruções para posicionamento dinâmico, lista e instruções para testes anuais, para endosso do FSVAD,
Lista e instruções para testes iniciais e periódicos, para emissão e renovação do FSVAD. E lista e instruções para testes após modificações ou identificação de não conformidades. Operações em águas rasas. Operações com embarcações de posicionamento dinâmico, DP, em águas rasas, normalmente menores que 25 metros de profundidade, podem apresentar outros tipos de interferência que afetem a segurança da operação de mergulho. Entre os aspectos com maior grau de interferência estão possibilidade maior do respondedor acústico do sistema de referência ficar fora do ângulo de leitura do transponder no casco do navio, distorção do sinal acústico pelas bolhas do mergulhador, ecos espúrios de estruturas ou do próprio leito marinho, maior possibilidade de o sino, o mergulhador ou outros equipamentos interporem-se entre os transponders. Alarmes e níveis de alerta. Status normal de operação. Situação em que a embarcação está posicionada e o sistema de posicionamento dinâmico está operando normalmente, com todos os sistemas de reserva operacionais e disponíveis. Nessa situação, a potência total consumida pelos thrusters não excede a 80% da capacidade total disponível, tolerados apenas períodos curtos e isolados, dentro dos limites estabelecidos para a posição determinada, bem como inexiste risco de colisão. Alerta nível 1. Situação em que uma falha simples resulta na utilização de um sistema de reserva, contudo, mantendo ainda outro sistema pronto para ser utilizado. Alerta nível 2. Situação em que o mau funcionamento de um sistema resulta em imediato e provável risco da perda de posição ou que exista risco real de colisão. Lançamento do LDB. Antes do início da operação, deve-se abrir o portão do Twin Boom por bombordo no catwalk. A tripulação deve embarcar no LDB antes da operação do turco. Os moços de convés devem guarnecerem o davit e partir o HPU do turco. O marinheiro de convés deve verificar se todos os tripulantes estão utilizando o cinto de segurança. O piloto do LDB deve testar os meios de comunicação com o passadiço e davit, rádio VHF, UHF. O piloto do LDB deve solicitar autorização ao passadiço para a descida do LDB e autorizar o operador do davit iniciar o primeiro estágio de lançamento. O operador do davit deve executar o primeiro estágio de lançamento do LDB, estendendo a lança do turco e Twin Boom. O piloto do LDB deve acionar os motores de bombordo e boreche. O operador do davit deve realizar o segundo estágio de lançamento, descendo o LDB pela alavanca do guincho até a água. O piloto deve acionar a manete de liberação para desconectar o gato principal quando o LDB tocar a linha d'água. O piloto do LDB deve desconectar o cabo do Twin Boom por meio da manete de acionamento e afastar-se da embarcação pai. Quando o LDB afastar da embarcação pai, o piloto deve ligar o gerador de energia para alimentar o sistema de controle de mergulho e carregamento das baterias. O piloto do LDB deve retornar a manete de acionamento do gato para a posição anterior e o marinheiro de convés deve posicionar o gancho para a posição de travamento. Recolhimento do LDB. Ao iniciar a navegação para retorno à embarcação, o piloto do LDB deve comunicar ao passadiço e aos moços de convés devem guarnecer o davit. O piloto do LDB deve ajustar junto aos DPOs da embarcação pai o melhor posicionamento para a manobra de recolhimento. Caso a manobra seja realizada em movimento, a velocidade máxima será de até 2 nós. O piloto do LDB deve iniciar a manobra de aproximação para conectar o cabo do Twin Boom, buscando sempre um ângulo agudo em relação ao Twin Boom. Antes de iniciar a manobra de aproximação, o piloto do LDB deve desligar o gerador. O operador do davit deve estender a lança do guincho e do Twin Boom. O piloto deve iniciar a aproximação do LDB à embarcação pai, igualando a velocidade caso necessário. O marinheiro de convés deve conectar a proa do LDB utilizando um croquis ou garateia para conectar o cabo do Twin Boom. Com o cabo de proa fixado, o piloto do LDB deve alinhar a embarcação ao gato de conexão. O marinheiro de convés deve sinalizar ao operador do davit a descida do anel e conectar o mesmo ao engate de conexão do LDB. Após conectado, o operador do davit deve acionar o compensador
e aguardar o marinheiro se posicionar para colocar o cinto de segurança. Após o ponto do marinheiro de convés, os operadores do davit devem iniciar a subida imediatamente. Quando o LDB estiver estivado ao berço por total, aguardar a ordem do operador do davit para desembarque da tripulação. PO 5.12 Apoio às operações Ship-to-Ship. Objetivos. Este procedimento pretende fornecer orientação básica e instruções operacionais para apoiar as embarcações, rebocadores e workboats envolvidos no transporte de equipamentos STS para navios envolvidos em operações de transferência Ship-to-Ship, STS. Setores envolvidos: náutica, máquinas e operações. Procedimento. O LSV é empregado para auxiliar na mobilização, desmobilização, entrega e recolhimento de todos os equipamentos para uma operação STS, bem como a transferência de pessoal para os locais STS. Todas as vezes, o LSV será obrigado a permanecer em prontidão na estação assim que as embarcações STS estiverem atracadas a contrabordo e ajudará a garantir a segurança da operação, além de fornecer suporte operacional para atividades como aparelhamento das defensas, mangotes e equipamentos de amarração. O pessoal do LSV terá funções que incluirão o seguinte: manter-se atento às comunicações dos canais marítimos de frequência muito alta, VHF, e ou frequências de comunicação interna. Comunicar-se e concordar com o Mooring Master, comandante do navio, tanque, sobre as manobras de aproximação do LSV. Manter-se em uma posição de espera acordada nas proximidades, enquanto as embarcações estão manobrando e enquanto as operações STS estão em andamento. Manter uma boa vigilância, tanto visualmente quanto por radar, para as embarcações que se aproximam da área do STS. Entrar em contato com embarcações que possam invadir as áreas seguras estabelecidas e impedir sua entrada na área. Manobra. Aproximação do LSV. O comandante do LSV deve obter informações relevantes e detalhes junto ao Mooring Master para compreender o plano geral da operação, incluindo também a concordância com as comunicações de procedimentos durante as manobras. Ao manobrar o LSV ao lado do navio-tanque, o comandante do LSV deve estar ciente de que o NS pode ter um caimento lateral a uma velocidade significativa. Ele deve evitar colocar o LSV em uma posição onde o casario do LSV não fique exposto ao toque dos acessórios e equipamentos do NS, em caso do balanço do mesmo. O comandante do LSV envolvido na operação tem a prerrogativa de interromper as operações a qualquer tempo, caso verifique que a segurança da tripulação ou do navio se encontram comprometidas. Em geral, as informações que determinem a tomada de decisão e a atuação do comandante devem ser, mas não se limitam a visibilidade, velocidade e direção do vento, onda, altura, período e direção, previsões meteorológicas, entre outros. Quando as embarcações estiverem manobrando para atracação a contrabordo, o LSV deverá posicionar-se à frente dos navios-tanques e agir como um vigia para as embarcações. Se outros navios na área estiverem dentro de 2 milhas da operação, o Mooring Master deverá ser informado pelo VHF. Manobra. Lançamento das defensas. Para iniciar as operações de lançamento das defensas, deve-se primeiramente preparar o convés para que os momentos mais críticos da operação sejam os mais breves possíveis, visando assim expor o menos possível a tripulação de convés. Verificar o posicionamento das defensas laterais da embarcação, bombordo, checando se estão todas em bom estado para que permitam a aproximação da embarcação ao navio com segurança. Deve ser realizada a conexão dos cabos nas defensas de forma que elas saiam uma por vez, conectadas umas a outras. O cabo de aço da última defensa, que sairá, deverá estar preso no cabo do guincho auxiliar de boreste. Após a preparação do convés, é recomendado que se teste todos os equipamentos e que os guinchos, tuggers e cabestrantes estejam alimentados. A peação das defensas só deverá ser retirada no momento do lançamento das mesmas, com autorização do Mooring Master. O comandante pode optar pelo uso de pneus para servir como calço para que as defensas não rolem no convés. Após o lançamento da última defensa, poderá ser utilizado o pino por boreste,
para facilitar o alinhamento do cabo de 60 metros. O pino fica peado na antepara de bolete, na polpa, e deve ser arrastado por 2 marinheiros de convés, até a posição de fixação no convés principal, na polpa. Manobra: recolhimento das defensas. Preparar o convés principal é crucial para ter uma operação de recuperação de defensa rápida e segura. Esta ação irá expor a tripulação ao mínimo de tempo e perigos possível. Antes de se aproximar do navio de serviço, o LSV deve preparar o cabo do guincho principal e os cabos dos guinchos auxiliares de bombordo e bolete, até próximo do rolo de popa. Posicionamento das defensas no convés do LSV. As defensas devem ser posicionadas no convés do LSV em uma posição onde o LSV possa se posicionar com segurança ao lado do petroleiro. Os mangotes podem ser conectados em uma sequência e em formato de U no convés. Quando o LSV chegar ao lado da embarcação no ponto de encontro, o mooring-mast deve ser transferido para o navio-tanque, antes de iniciar as transferências das defensas, se for seguro fazê-lo. Comunicação. A comunicação entre convés e passadiço será realizada com rádio UHF, acordada para que se realize de maneira clara e objetiva, para não comprometer a segurança da operação. O mooring master irá escolher e acordar entre o canal VHF 69 ou 71 para a comunicação entre as embarcações. Conclusão das operações. Após concluir a operação de lançamento ou recolhimento das defensas, todos os equipamentos deverão ser presos, inspecionados e lubrificados conforme os procedimentos de manutenção da embarcação. Qualquer dano ou deficiência encontrado no equipamento deverá ser imediatamente reportado ao passadiço e, em especial, ao comandante imediato. O equipamento avariado deverá ser imediatamente reparado ou substituído. Após conclusão da operação, qualquer sugestão para a melhoria do procedimento e aumento da segurança da operação deverá ser levada ao comandante, para apreciação e discussão para as próximas operações. Parabéns! Você concluiu o treinamento operacional WSUT. Agora, aplique esses conhecimentos no seu dia a dia para aprimorar o seu desenvolvimento profissional. Meu muito obrigado e tenham todos um excelente embarque!